Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grata surpresa e satisfação estar aqui junto de vocês neste momento em que nos dedicamos a um aprendizado, a construções grupais, coletivas, cada um aqui nos desenvolvendo, cada um aqui aprendendo juntos. Enquanto eu estava a elaborar essa palestra, me veio muito em mente que a nossa vida é feita de eternas lições. Muitas vezes a gente restringe esse papel da educação, esse papel do aprendizado muito à condição da infância, à condição da juventude, restringindo também ao papel das escolas, sendo que nós, nesta posição que todos estamos de espíritos imortais, nós estamos em um constante e eterno aprendizado. Nossa vida é rodeada de lições e de oportunidades para o amadurecer e o maior aproveitamento por parte do nosso espírito. Desta forma, nós aqui reunidos, também estamos assim aprendendo, nos educando, nos conscientizando, nos desenvolvendo. Cada lugar assim que nós estivermos, seja em nosso lar, em nosso trabalho, seja numa casa religiosa, onde estivermos, qualquer ambiente social, nós podemos assim aproveitar para construir assim um aprendizado único, construir os tesouros, podemos assim dizer, de nossa própria alma. Mas já estou aqui divagando, nem comecei ainda a falar sobre o tema da palestra, mas para nos preparar para este momento de aprendizado e de educação de nossa alma, nada melhor do que nos dedicar por um curto momento a nos conectar com Deus, nosso Pai. O maior dos maiores educadores assim que temos, que nos oferece assim grandiosas oportunidades de aprendizado ao nosso espírito. Ele assim nos concede este livre-arbítrio para construirmos o nosso futuro, construirmos o nosso destino. Porém, Ele não deixa assim de buscar nos conduzir por meio de suas leis, por meio de seus desígnios e por meio da sua vontade. Todos nós, independente assim do caminho que desejamos assim seguir, por qual caminho que estamos tecendo e construindo para as nossas vidas, indiretamente ou diretamente, estamos sendo conduzidos a Deus. Estamos sendo conduzidos à nossa transformação e à nossa elevação maior. Pois o nosso propósito assim de estar na Terra, neste grande educandário, é para satisfazer as necessidades maiores e os ímpetos evolutivos de nossa própria alma. Pois todos nós desejamos assim encontrar com Deus, nosso Pai, nos conectar em essência, em pensamento e em vontade com Deus, para que assim um dia pudermos dizer: nós e o Pai somos como um só, uma unidade de propósito, uma unidade de vontade, uma unidade de pensamento, sem apagar a nossa individualidade, apagar a nossa diversidade, mas assim caminharmos juntos com Deus.
Deus, nosso Pai. Que possamos assim nos manter firmes neste propósito, neste grande propósito educativo de nossa alma. Nos mantermos assim, a certeza em Deus, nosso Pai, em nosso Criador, que a tudo vê, que sempre nos acolhe, que nos assiste e que nos educa para o nosso aprendizado eterno. Que possamos, Senhor, ser assim, Deus, filhos de Deus, a carregar a tua máxima herança em nossas vidas, em nossas ações, no nosso falar e no nosso sentir. Que sejamos assim, como unidos que aqui nos encontramos, filhos, irmãos, mensageiros do Evangelho do Reino. Sejamos assim, propulsionadores da chama da Boa Nova. E assim, meus irmãos, para nos prepararmos para este momento de diálogo, de construção, este momento eminentemente fraterno, que possamos assim fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou para reafirmar nossa fidelidade e nosso amor a Deus, nosso Pai, e a nossos irmãos. Assim dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Olha, até que a água foi. Provincial. Bom, meus amigos, assim como no começo, na introdução desta palestra, estávamos falando sobre as lições da vida, as lições do Espírito. Nesta oportunidade estaremos falando de uma dentre as inúmeras lições que temos dentro do nosso aprendizado na Terra, ou melhor, dentro do nosso aprendizado pela eternidade como espíritos imortais. Uma vez que nossa experiência como espíritos não está somente restringida ao que vivenciamos na Terra. Assim como Cristo disse, são muitas as moradas na casa de meu Pai. E desta forma nós vamos construindo nestas moradas as nossas lições. Mas hoje, em específico, não falaremos sobre as muitas moradas na casa de meu Pai, e sim sobre as lições de tolerância. Um tema que, ao mesmo tempo, pode parecer bastante simples e claro de se compreender, se tomarmos as definições do dicionário, que nos dizem que tolerância, do latim tolerantia e do verbo tolerare, significa suportar. É o ato de aceitar, de tolerar e de suportar. Porém, entretanto e todavia, o conceito, a ideia, tudo que essa palavra representa, por assim dizer, é muito mais complexo e profundo do que apenas nós dizermos que se refere a uma ação solidária de nossa parte. Está claro, meus amigos, que estamos falando de uma virtude por excelência, uma disposição, uma construção íntima, pessoal e espiritual, expressando a tendência dos homens em admitir modos
modos de pensar, agir e sentir que se diferem dos nossos. Se nós pudéssemos assim pegar uma pequena lupa e assim analisar, explorar tudo que envolve essa palavra tolerância, nós poderíamos defini-la das seguintes maneiras: é a disposição do espírito em permitir a cada um a liberdade de expressar suas opiniões, mesmo com aquela que nós não partilhamos. Jamais impor as nossas verdades pela força. Pensar que ninguém em matéria religiosa, moral ou política é o detentor da absoluta verdade. Complementando com a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, a tolerância representa uma alta conquista de sensibilidade e maturidade espiritual, pois ela assim traduz o respeito aos diferentes pontos de vista, a nossa consideração com a trajetória de cada um e a nossa compreensão com as eventuais fraquezas de nosso próximo. É ter dessa forma compaixão com quem erra, compreender as dificuldades alheias de nossos irmãos e, principalmente, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Basicamente é isso. E é certo que esta, podemos dizer, disposição íntima e pessoal que chamamos de tolerância está diretamente relacionada com uma dentre as leis divinas, que é a lei de sociedade. Deus, meus amigos, criou a vida de forma que tudo caminha dentro desta lei natural, desta lei de evolução. Neste sentido, a vida social, melhor dizendo, faz parte desta lei, faz parte deste movimento de evolução. Como o espírito Joana de Ângeles nos esclarece, mentor do Divaldo Franco, o homem é um ser gregário, isto é, organizado para a vida em sociedade. Em outras palavras, Deus fez o homem para viver em sociedade. A vida coletiva, este grande espetáculo de diversidade, favorece o progresso humano. Inclusive, um dos grandes saltos evolutivos que tivemos na Terra se deu quando nós, homens primitivos de séculos e séculos atrás, reconhecemos que a relação com o nosso próximo, essa experiência de troca, de colaboração, compartilhamento e concordância, garantiria a nossa sobrevivência, o nosso desenvolvimento, a nossa subsistência. Nossa história, desta forma, é essencialmente fruto de uma construção e colaboração coletiva. Sobre isso, o Livro dos Espíritos também nos afirma que nenhum homem dispõe de faculdades perfeitas. Nenhum de nós aqui na Terra já nos consideramos perfeitos ou completos. E é pela união com o próximo, por essa união social, que nós nos completamos para assegurar o nosso bem-estar e para progredirmos também. As nossas particularidades
com as características e particularidades de nosso próximo, assim nos fazemos completos, assim nos fazemos únicos. Eis porque, continuando o Livro dos Espíritos, tendo necessidade um dos outros, somos feitos para essa vida de relação. Isto é, viver em sociedade e não isolados. A existência terrestre, então, nos serve a nós como este educandário, esta experiência comunitária, um meio de educação e de aperfeiçoamento para as nossas almas. Pensando nisso, na importância, assim, deste elo que deve existir entre os homens, Kardec claramente anunciou a tolerância, esta disposição e faculdade, como um dos principais alicerces para o desenvolvimento da doutrina espírita, confirmando que a bandeira do Espiritismo deveria se consolidar sobre o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Muito mais até do que a própria verdade. O esforço conjunto em prevalecer-se estas três virtudes: trabalho, tolerância e solidariedade. Sejamos, como Kardec mesmo nos diz, infatigáveis como trabalhadores do Cristo. Sejamos tolerantes e solidários. Ou seja, meus irmãos, a base da tolerância no entendimento espírita está completamente apoiada na figura do Cristo. Por quê? Porque foi Ele que nos passou todos os ensinamentos, que são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos deu o exemplo, renunciando a si mesmo em favor do próximo, em favor de seus irmãos. Ele assim entendeu, beneficiou, socorreu e esclareceu a todos, como a nos mostrar que a caridade é semelhante ao sol. E como o sol assim se comporta? Ele banha a todos sem fazer distinção, beneficia a cada qual. E nos alertava, claro, o Cristo, de que deveríamos ser severos para conosco mesmo e indulgentes para com o próximo. Lembremos uma das maiores lições do Cristo em seu último suspiro na terra, quando assim se voltou aos olhos ao céu e assim clamou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E como assim eu vos afirmei no início dessa palestra, não é nada simples para nós construir exatamente uma certeza do que é exatamente a tolerância. Uma vez que vamos olhar à nossa volta, ao mundo à nossa volta, nós basicamente vivenciamos o oposto, não é? Exemplos de intolerância. Se observarmos bem a história da humanidade, até hoje é também a história da sua dificuldade e incapacidade de conviver com o outro, com o diferente. Sua dificuldade de reconhecer, aceitar e respeitar as diferenças. Como Haroldo Dutra assim nos fala, quando nós assim mergulhamos profundamente nas
profundezas de nossa alma, de nosso interior, nós assim perceberemos que todos nós trazemos, em maior ou menor grau, raízes de intolerância. De alguma forma, nós sentimos um certo nível de inquietação, aflição, desconforto com a diferença, quando as pessoas não compartilham de nosso modo de ser, ver e agir. Quando sentimos assim, quer dizer, sentimos a necessidade de colocar a nossa verdade como o centro do universo. Fora da nossa verdade, então, não há salvação. Isso até me faz lembrar de uma história bem curta, mas bastante interessante, relatada no livro Contos desta e d'Outra Vida, em que, após o desencarne do Cristo, estabelecidos em Jerusalém, os discípulos de Jesus, os apóstolos, sinceramente motivados e empenhados na obra do Evangelho, iniciaram esta campanha, uma campanha imprescindível para cumprir com aquilo que Jesus, o Mestre, lhes confiara. Mobilizaram desta forma todos os seus esforços e recursos, sacrificando os pequenos luxos, contando, claro, com o concurso e a solidariedade de corações generosos, para levantar, erguer a casa do caminho. Este lar de fraternidade que lhes albergaria, acolheria, um teto simples, humilde, onde os necessitados então passariam a receber esclarecimento e consolo em nome do Cristo. E este lar de fraternidade rapidamente povoou-se de leitos, roupas, medicamentos e, claro, dos necessitados, os como chamavam filhos do infortúnio. Dia a dia toda a gente chegava, irmãos obsediados, velhinhos abandonados, viúvas, enfermos de todas as ordens, até mesmo marcados pela morte. Todos assim se dirigiam a esta pousada de amor, esta pousada de fraternidade. E os discípulos, continuadores do Evangelho de Jesus, junto de outros braços compassivos e generosos, cooperadores, formaram esta legião protetora. Apesar, claro, dos desafios e dificuldades naturais para manter uma casa, manter uma instituição, este lar, os apóstolos do Cristo até contavam com uma certa facilidade para assegurar a continuidade deste projeto. Contavam com os recursos necessários. Porém, defrontaram-se com um obstáculo ainda mais desafiador e ameaçador até para a própria causa, a causa cristã. Reconheciam-se afligidos pela desunião. O apóstolo Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Já Tiago não aceitava a tolerância de Levi. Bartolomeu, o apóstolo, interpretava a benevolência de André com maus olhos. E André considerava Bartolomeu mesquinho e avarento. Já João, o apóstolo mais jovem,
jovem entre os 12 apóstolos daquele momento, quando via-se envolvido pela prece na companhia de irmãs em aflição, tidas por pecadoras pelos homens, era desaprovado pelos demais por incitar o escândalo. E vários outros episódios assim ocorriam. Com o tempo, a casa do Senhor estava completamente tumultuada pelos conflitos, pelas desavenças, pelos queixumes, pelas perturbações. Cooperadores assim insatisfeitos com as suas tarefas, o seu trabalho, provocavam atritos e confusões de consequências inimagináveis. Cochichos, fofocas, discussões, aborrecimentos, bate-bocas. Mesmo lá, todos estando em benefício da paz, as brigas, os conflitos, os ataques, as rixas e as injúrias desgastavam as suas almas, desgastavam, consequentemente, a própria obra. O apóstolo Pedro, dessa forma, que era principalmente responsável pelo sustento da ordem, muito empenhou-se para preservar a paz e a concórdia. Aconselhava com serenidade e paciência, estimulando os trabalhadores do Cristo a se unirem em oração. Mas não existia qualquer resultado encorajador. 6 meses sobre a prece em conjunto, sobre este esforço, se passaram, quando, numa noite, angustiado, Pedro assim implorou, comovido e emocionado, a inspiração do Senhor, de nosso Pai, quando, de repente, alguém ali surgiu diante deles, sob uma luz fosca. Lá estava, rente a eles, Jesus. Sim, o Mestre Jesus, mostrando sempre aquele olhar lúcido, penetrante, aquela face calma, serena e quase até melancólica, e ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro, assim, emocionado e extasiado, só conseguiu, assim, exclamar: Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança da sua obra? Perdoa-me se tenho o coração cansado, fatigado e atormentado. Temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que vós mesmos nos ensinastes. Temos amparado em teu nome os infelizes, as viúvas, os órfãos. E assim, o mestre refletiu e assim ele respondeu: sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, é necessário que saibamos atender à campanha da paz em si mesmo. O equilíbrio nasce da união fraternal. E a união fraternal
não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Cumpriremos a seara do serviço, conjugando os nossos esforços e os nossos braços na ação, no trabalho que nos compete. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é necessário pensar e falar acerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E ao silêncio assim que reinou diante desta fala do Cristo, o mestre assim refletiu, finalizando a sua fala: irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós na luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz. Uma vez que eu só lhes pedi para que amassem uns aos outros. Por isso, meus irmãos, que eu digo a vocês que a tolerância, ela é uma construção gradual nossa, pois exige de nós, de nosso eu, nos deslocar deste mundo autocentralizado do ego, perceber, enxergar, aceitar e compreender o nosso próximo como nossos irmãos. Deus, assim como o Mestre disse aos apóstolos, reafirmou, melhor dizendo, aos apóstolos, Ele não deseja que nós sejamos todos iguais. Não deseja que nós sigamos por um caminho semelhante, que tenhamos as mesmas atitudes, as mesmas posturas, os mesmos pensamentos. Ele só deseja, assim, que nós sejamos amor, que nós carreguemos a essência do amor em nossas atitudes. Claro que isto não significa aceitar a tudo de forma indiscriminada, ser condescendente ou permissivo, indiferente ou conivente com o mal, mas sim reconhecer no outro o direito de ser diferente, de ser ele mesmo. Isto é, compreender o seu universo, compreender o seu interior, a sua individualidade, as suas particularidades, possibilidades e também limitações. E, junto disto, nos permitir absorver novas experiências, novas ideias e construir, por que não, novos saberes, através de nosso contato com os nossos irmãos, já que todos aqui estamos, meus amigos, para nos conectar uns aos outros, para construir algo juntos, nos ajudando, nos socorrendo, e mesmo quando identificarmos o erro e o equívoco, caridosamente indicar a necessidade da mudança, assistir aos nossos irmãos, socorrer-lhes, mas também oferecer-lhes o direito de construir o seu próprio caminho, construir o seu próprio destino. Pois para Deus, todos nós somos os seus filhos amados. Pois Ele sabe, ou melhor dizendo, Ele tem a certeza que no mais profundo de nossos corações, mesmo daquele ser que identificamos e enxergamos ou julgamos como o mais perverso ou malevolente, mesmo nestes que nós criticamos, lá existe, lá cresce, mesmo que por vezes devagar, mesmo que gradualmente,
os germes do amor. Se Deus assim, se o Cristo acredita em cada um de nós, se Ele carrega a certeza de cada um de nós, por que nós também não fazermos da mesma forma? Por isso eu convido os irmãos, para finalizar essa palestra, a fazer este exercício, trabalhar esta lição, seguir o caminho da tolerância, seguir o caminho da compreensão, sermos de fato homens de bem. E assim, meus amigos, que possamos nos envolver destes ensinamentos, nos envolver destas lições à nossa alma, caras ao nosso coração, e buscar promover este movimento de mudança, mudança de nosso olhar, mudança de nossa percepção, mudança de nossos conceitos e verdades. Permitir assim a nós sempre a possibilidade de construir o novo, de ressignificar a nossa trajetória, de construir novas lições e aprendizados. Fazer parte deste educandário que chamamos de terra, que nos convida a esta relação com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E a partir desta relação fazer a diferença em nossas vidas, em nosso mundo e ao nosso redor. Como Cristo assim nos conclama, os filhos de Deus, os tarefeiros do Evangelho, devem guardar a chama da tolerância, da fraternidade, da concórdia, da caridade por excelência. Aqui tudo se resume a somente uma única palavra, que é o amor. Temos a necessidade, assim, de exercitar, de desenvolver e lapidar a este amor que é universal, este amor que ultrapassa as barreiras que nós construímos uns para os outros, que nos separam, que faz com que nos enxerguemos como inimigos e adversários, quando todos aqui somos filhos de um mesmo Pai. Todos estamos na posição de irmãos. Que possamos assim exercitar o nosso olhar, o nosso ver e o nosso sentir, para enxergar em cada irmão, enxergar em cada alma o seu potencial de ser grande, de ser maior e de ser grandioso, sendo humilde, sendo pequeno, sendo tolerante e sendo caridoso. Que possamos assim, diante do nosso compromisso com a seara cristã, com a boa nova e a boa anunciação, espalharmos a mensagem do consolo, a mensagem da transformação e da salvação, nos fazendo instrumentos vivos do Evangelho redivivo. Sejamos cristãos, sejamos espíritas, sejamos religiosos, sejamos amor por excelência. E assim, meus amigos, para dar por término a mais esta participação e este momento de reflexão para as nossas almas, que possamos assim fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.